Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel. Segunda Samuel, capítulo 19. E eu queria agradecer o pastor Leonai de me dar a oportunidade de falar, de ministrar essa palavra, muito próxima da palavra que eu ministrei na outra semana, sobre o Salmo 61, e eu achei uma palavra vinda de Deus. Diz assim, 2 Samuel, vamos ler o último versículo do capítulo 18, que é 18:33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou andando, dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia tristeza por todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste, o rei está por causa do seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como faz quando que envergonhado foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a voz alta: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa do rei e disse para ele: hoje envergonhaste o rosto de todos os teus servos que livraram a tua vida, e a vida dos teus filhos, e a vida das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres, e a vida das tuas concubinas, amando tu aos teus inimigos, e odiando aos teus amigos, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo hoje, que se Absalão vivesse, e todos nós estivéssemos mortos, estarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor eu te juro, que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto, do que todo mal que tem vindo sobre ti, desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei, porém Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. E essa é uma palavra, meus irmãos, que a gente vai ter uma conversa, um bate-papo aqui hoje, sobre aprendendo a honrar aqueles que lhe servem, aprendendo a honrar as pessoas que merecem honra na nossa vida. E nós precisamos entender qual é a cena disso aqui. Absalão é o filho de Davi. Absalão, ele faz uma rebelião contra seu pai. Davi, ele é obrigado a fugir da sua casa para não ser morto pelo filho dele, e metade do país se levanta contra Davi. Tem uma guerra civil. Davi, ele ganha essa guerra civil, e o filho rebelde dele é morto. E quando o filho rebelde dele é morto, o filho dele fez atrocidades. O filho praticou estupro coletivo em cima do palácio, para envergonhar todo o reino, para envergonhar o pai. Pegava todas as pessoas ali e praticou um estupro coletivo para poder envergonhar. E quando o filho de Davi morre, e Davi ele sabe dessa notícia,
Em vez dele se alegrar com seus homens, com seus soldados, com as pessoas que morreram por ele, com as pessoas que arriscaram seu pescoço para salvar o reinado de Davi, o que Davi ele faz? Ele chora pelo filho dele que é morto, o filho que tentou matar ele, o filho que estuprou a mulher dele, o filho que fez barbaridades contra ele. E ele está lá, meu Deus, meu filho, quem me dera eu morrer por ti. E naquele momento entra Joabe, e ele diz assim: camarada, a gente matou por ti, a gente morreu por ti, a gente deu a vida por ti, e tu não está honrando a gente? Tu está honrando o teu inimigo? Tu está dando a tua honra a uma pessoa que não merece? E essa é uma palavra que eu acho que nós precisamos entender hoje. De quem que nós temos colocado a nossa honra? Em quem que nós temos depositado a honra que nós temos? Como homens. E sabe, infelizmente o ser humano, nós vamos fazer uma recapitulação dessa história de Davi. Porque nós vemos que o capítulo 19, ele na verdade começa lá atrás no capítulo 10. E Davi, ele está semeando, ele está aqui desonrando os seus soldados, mas essa desonra começa lá atrás, no capítulo 10, na história de Betseba. E nós vemos que toda a vida de Davi, ela se torna tumultuada, porque ele não honra as pessoas que ele deveria honrar. Nós vemos lá no capítulo 10, que um dia Davi, em vez de ele estar na linha de frente com seus soldados, guerreando, do lado a lado ali com seus amigos, com seus parceiros, um dia o exército vai para a guerra e ele diz assim: Joabe, tu vai para a guerra que eu vou ficar por aqui. Tá bom. Aí Davi está ali no terraço da casa dele, ali em cima olhando, e lá de longe ele vê uma mulher tomando banho no terraço de uma outra casa. Essa mulher era Betseba, e diz a Bíblia que Davi, ele cobiça a Betseba, ele a chama para sua casa, ele tem um relacionamento adúltero com ela, e ela engravida. E aí, o que Davi faz? Davi chama o esposo dela de volta para casa, que era Urias. Urias era um capitão do exército de Davi. E Davi tenta convencer Urias: Urias, olha, vai para a casa da tua mulher, fica lá, descansa um pouco, vai lá, toma aqui um pouquinho de vinho, desfruta com a tua família. E Urias, ele se recusa, ele disse assim: eu não vou me deitar com a minha mulher enquanto a guerra não acabar. Como posso eu ir lá para casa descansar se os meus amigos estão morrendo na guerra? E o que Davi faz? Davi mata Urias. Ele escreve uma carta para Joabe. Ele diz: Joabe, você manda o exército recuar, atacar, bota Urias na ponta, e na hora determinada recua que ele vai ser morto. Ele dá uma carta selada para o próprio Urias, e Urias vai e entrega para Joabe a sentença de morte dele. E o que acontece? Nós vemos que a partir desse momento, porque Davi ele não honrou a quem ele deveria honrar, ele não deu ali o que ele deveria dar, o que acontece? Só começa a acontecer desgraça sobre a vida de Davi. Urias ele é morto, e toda desgraça recai sobre a vida de Davi, a partir daquele momento, a partir de um momento lá atrás, que não deu certo. Por quê, meu irmão? Se fosse nos dias de hoje, o que diz lá? Em Êxodo 20, tem o versículo 14 e tem o versículo 17. Ele diz: não adulterarás, não diz isso? Lá no versículo 14. Mas no versículo 17 ele diz bem assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E o que é isso, a cobiça? A cobiça da mulher do próximo. Se fosse no dia de hoje, tem uma palavra que a gente chamaria de talarico. Talariqueiro, sai espírito de talarico em nome de Jesus. Espírito de cobiça, espírito de não se contentar com o que tem,
espírito de olho gordo. Aí o cara fica ali olhando a vida do outro ali, rapaz. Aí ele reclama para Deus. Ele não se contenta com o que ele tem. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. E nós vemos que a falha de Davi, desde o princípio, foi cobiçar algo que não era dele. Foi cobiçar aquilo que não era seu. E não honrar a Deus, não honrar a sua esposa, não honrar a sua família, não honrar aqueles que mereciam honra na sua vida. E nós vemos que a partir desse momento, começa a acontecer uma sucessão de erros na vida de Davi. Nós vemos que depois disso, Davi, ele tem vários filhos, com esposas diferentes, ele começa a ter esse problema. E um dos filhos, chamado Aminon, o filho mais velho, ele vai e estupra uma irmã chamada Tamar. E Davi, em vez de endireitar a situação, resolver a situação de vez, ele trata mais ou menos, não, calma aí, tal, bebê. Aí o outro filho, Absalão, que era irmão de Tamar, fica com raiva, e vai lá e mata o outro filho chamado Aminon. Está lá no versículo 3, no capítulo 13 e capítulo 14. E aí começa um pé de guerra dentro da casa dele. Porque uma parte da família, uma parte dos irmãos odeia os outros. Um irmão vai lá e mata o outro irmão. E Davi, nós percebemos que um grande erro dele é que ele nunca resolve os problemas de uma só vez. Olha o que eu vou dizer aqui para você, meu irmão. Todo problema mal resolvido, ele vai se perpetuando e vai causando problema. E tem gente que é assim. Tem gente que vai, toda a vida dela é uma sucessão de erros que nunca acaba. Por quê? Porque tudo aquilo que começa errado, termina errado. E Davi, nós percebemos que ele nunca tem uma postura firme, ele nunca tem uma postura decisiva, uma postura imediata de resolver aquele problema. Nós vemos que quando o Aminon estupra Tamar, o que ele era para ter feito? Ele era para ter sentenciado o Aminon, mas ele não faz isso. Aí vem Absalão, Absalão mata o Aminon, e ele era para ter corrigido Absalão, mas ele não faz isso. Aí Absalão foge, ele vai lá para a casa do avô dele, num outro país, numa outra cidade. Aí quando ele está na outra cidade, Davi deixa o filho dele voltar para a cidade, mas em vez de perdoar o filho, isso está lá no capítulo 16 e 17, 15 e 16, ele deixa o filho dele em banho-maria. E diz a Bíblia que o filho fica 2 anos aguardando na cidade para falar com o pai. Então olha o problema dele. Ele nem corrige com a dureza que é para se corrigir. Ele nem perdoa como quem perdoa de verdade. E ele fica num limbo. Ele não resolve o problema. Ele não sabe se ama. Ele não sabe se odeia. Ele fica sempre em cima do muro, numa posição não sabendo como agir. E não tem lugar pior na vida para citar do que uma posição de não saber o que se fazer. Seja ruim ou mal, o homem de Deus, ele tem que ser decidido. É assim que eu vou fazer, é assim que eu vou corrigir, é assim que eu vou agir. Porque diz lá, no capítulo 1 de Tiago, ele diz assim: o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que diz lá em Provérbios 25, 19? Ele diz assim: assim como o dente quebrado e o pé desconjuntado, assim é o desleal na hora da angústia. O que isso significa? Aquela pessoa inconstante, aquela pessoa desleal, aquela pessoa que não tem a firmeza de caráter, na hora do H, na hora de agir, na hora do problema, ela não é firme, ela não é decidida,
ela não sabe como ela vai agir, e isso traz problema para ela, isso traz problema para todo mundo que está ao seu redor. E nós vemos que essa falha de Davi em resolver esses problemas domésticos, eles começam a trazer problemas para o reino. Por quê, meus irmãos? Porque todo problema pessoal mal resolvido, ele sai da esfera pessoal e ele afeta as outras áreas da sua vida. E nós vemos que Davi, em vez, ele deixa o filho dele em 2 anos de banho-maria, ele nem corrige com raiva, ele nem corrige, ele nem perdoa. Aí depois de 2 anos, o Joabe, o general dele, vai lá, articula, e Davi, ele corrige o filho dele. Mas aí Davi, ele vai para o outro extremo, ele já passa a amar demais o filho dele, de não corrigir o filho dele. E diz a Bíblia que Absalão, agora já dentro da cidade de Jerusalém, tendo sido perdoado pelo seu pai, ele contrata 50 moços para andar, para correr na frente dele. Olha, está chegando Absalão, o Absalão está chegando. E aí diz a palavra que Absalão, ele começa a minar a autoridade de Davi. Toda disputa que se tinha, Absalão se metia, e diz a Bíblia, lá no capítulo 18, 17, que Absalão furtava o coração, o amor das pessoas que eles tinham por Davi. E veja, qual é o problema? Porque novamente, Davi, ele não sabe honrar quem merece honra. Um filho desobediente, um filho problemático, um filho que tem toda essa situação. Veja a inconstância, e como essa inconstância, ela gera depois uma consequência ruim. E aí o que acontece, meus irmãos? O que acontece? Absalão, ele se levanta, ele articula um golpe contra o seu pai, ele se torna, todas as pessoas insatisfeitas com Davi, que demoravam para serem atendidas, que não tinham seus pedidos aceitos, ele chegava lá por detrás e resolvia. Tudo isso ele fazia, eliminava a autoridade do pai. E o pai, infelizmente, não tinha a hombridade de chegar lá e corrigir o filho. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque em nome de Jesus, meus irmãos, algumas coisas eu estou falando aqui, pode parecer que está sendo rápido, mas são 8 capítulos que eu estou resumindo em 30 minutos. Mas o que Deus quer falar para você nessa noite são algumas lições. Quais são elas? Primeira lição: você tem que ser decidido naquilo que você faz. Segunda lição que Deus quer ensinar para a tua vida hoje, em nome de Jesus: você tem que honrar na sua vida as pessoas que merecem honra. E nós vemos que Davi, vez após vez, porque ele tinha um amor muito grande por esse filho, ele não consegue corrigir esse filho. Ele não consegue chamar atenção, ele não consegue ver naquele filho o erro dele, ele não consegue, por quê? Porque ele tem sobre aquele filho uma autoimagem errada, ele ama aquele filho demais para chamar atenção. E quantos de nós temos honrado as pessoas erradas na nossa vida? Tem gente, meus irmãos, que ele não pode ser abençoado um pouquinho. O camarada viveu a vida dele numa lamúria só. Nunca teve dinheiro, nunca foi abençoado, nunca teve emprego bom, sempre andou de ônibus, andava no sol, no calor, lá na miséria, sofrendo. Aí Deus dá uma bênção de gota assim, pum. Aí qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai lá e troca a mulher dele. Isso acontece muito com o jovem. Deus dá um carro para o cara, pô, primeiro emprego, comprei o carro parcelado em 72 vezes, o meu carrinho. Aí vê se ele vai para a igreja, meu irmão, não vai. Está lá no forrobodó, não sei de onde, 4 horas da manhã. Por quê? Porque você
E isso, pastor, é uma coisa que eu acho que a gente precisava fazer mais, era ensinar o nosso povo a ser próspero, ensinar as pessoas a serem abençoadas, porque isso é um reflexo de pessoas que não sabem ser abençoadas, porque se ele é abençoado um pouquinho, é demonstrado na alma dele infidelidade a Deus. E sabe o que vai acontecer com uma pessoa dessa? Ele nunca vai crescer, e ele vai dizer, ele vai reclamar de Deus, ele vai reclamar dos outros, ele vai reclamar do patrão dele, ele vai falar mal a torta e a direita, mas o que limita o crescimento dele é a própria alma dele, porque ele não se deixa crescer, ele não se deixa alcançar patamares novos, ele não se deixa ser abençoado. Por quê? Porque quando ele é abençoado, ele honra pessoas que não deveriam honrar. Isso não é apenas só sobre deixar a esposa, sobre deixar a igreja. Isso é sobre tudo na sua vida. Porque às vezes quando você estava num momento da sua vida que você não tinha, você era fiel a Deus. Você ofertava, você ajudava o próximo. E agora que você tem um pouquinho a mais, você não faz nada. Não é? Tem gente que é assim. E a gente tem que aprender a ser fiel no muito ou no pouco. Não é isso quando você se casa e você está na frente do pastor, ali naquele altar, e ele fala, seja fiel na saúde ou na tristeza, na alegria e tal, babá, no muito ou no pouco, na saúde ou na doença. Mas tem gente que não é assim. Isso acontece. Nós percebemos, meus irmãos, que Davi, ele começa a honrar demais pessoas que ele não deveria honrar. E nós vamos vendo que ao redor de Davi, começa a se encher um monte de puxa-saco. E as pessoas que ele deveria honrar, ele não honra. As pessoas que ele deveria elogiar, que ele deveria promover, que ele deveria dar o tempo, a atenção, a dedicação, ele não faz. E eu pergunto para você hoje, quem que você tem ouvido na sua casa? Quem está no teu círculo de amizade? Quem está na tua lista de YouTube? O que você ouve no rádio, no seu celular? Quem que você tem honrado? Nós vemos que Davi, no final, ele vai numa guerra, ele luta com o filho dele, os exércitos de Absalão, e o exército de Absalão era o exército dele, eram os amigos dele que viraram a casaca e se voltaram contra ele. Eram as lideranças do estado da província de Judá. E Judá, se você for ler lá atrás, no começo, em 1 Samuel, Judá foi a primeira tribo de Israel que se declarou por Davi. Quando Davi, ele começa, quando Deus dá a ele, Saul morre, e ele é coroado como rei de Judá. E 7 anos depois é que ele se torna rei em Israel. Então, as pessoas da própria tribo dele, da própria casa dele, que primeiro fizeram ele rei, se voltam contra ele. Isso é o nível da deslealdade que ele está passando. E eu quero perguntar para você hoje, será que você é capaz dessa deslealdade? Porque a gente nunca acha que a gente seria capaz de ser desleal dessa forma, não é verdade? A gente sempre fala mal dos outros. A gente sempre diz, não, eu sou a pessoa mais verdadeira do mundo. Eu seria incapaz de fazer isso. Sabe quem era assim? Tinha um camarada chamado Pedro. Jesus chegou e disse assim, olha Pedro, eu vou voltar para Jerusalém porque eu vou morrer. Aí Pedro diz assim, Senhor, eu vou contigo, morrer contigo aí, Senhor. Não, Jesus, aonde você está, eu vou estar junto. Pense no cara bacabeiro, miguelento, só, o que diz lá é só garganta, bota assim a mão no pescoço, assim ó,
só garganta. Não, Senhor, eu vou contigo. Jesus, eu te amo, Senhor, eu vou te servir para sempre. E Jesus, aí Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, hoje mesmo, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Sabe, meus irmãos, eu acho que todos nós aqui temos um potencial para deslealdade. Todos nós. O que diz o ditado popular? A oportunidade é que faz o ladrão. Todos nós aqui, se tivéssemos fome e a oportunidade de roubar, seríamos ladrões. E nós precisamos reconhecer a nossa própria limitação, o nosso próprio erro, a nossa própria fragilidade, para nos colocarmos em uma posição em que nós não seríamos vítimas da tentação. Porque, meus irmãos, não se engane, quem é que tenta as pessoas? Isso está lá em Tiago capítulo 2, ninguém diga de Deus sou tentado, porque o homem ele peca quando ele é engodado, seduzido pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? O seu próprio desejo carnal, a sua própria cobiça. É por isso que Jesus falava, por isso que Deus falava lá nos 10 mandamentos, lá em Êxodo no capítulo 20, versículo 17, não cobiçarás a mulher do teu próximo, porque o adultério, antes dele se concretizar no adultério, ele nasce no coração do homem, em algo chamado cobiça, inveja, vontade de ter aquilo que não é seu. Todos os pecados do homem, da humanidade, antes deles acontecerem no mundo físico, eles acontecem dentro do coração do homem, através de algo chamado cobiça. Isso quem dizia já era C.S. Lewis, quando ele falava sobre o pecado original, que ele dizia que o pecado original era o orgulho e a cobiça do coração do homem. E você pode perceber que é isso. Antes de todos os pecados acontecerem, a morte, o assalto, a mentira, o estupro, o assassinato, antes de todos eles acontecerem, acontece antes no coração do homem algo chamado cobiça, em que ele é seduzido, ele é enganado pela sua própria vontade carnal de fazer o mal. E por que eu estou dizendo isso? Voltando à nossa história de Davi e de Absalão. Porque eu gosto de dar aquela viajada, e aí depois a gente volta, né? A gente entra, se aprofunda, depois a gente volta um pouco. Nós percebemos que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era um homem que tinha problema com cobiça. E Natã, o profeta Natã, lá no capítulo 11, ele chama a atenção de Davi, e ele confronta Davi com uma história. Ele diz assim: Davi, deixa ele contar uma história, Davi. Era uma vez, tinha um homem muito rico, que tinha várias ovelhas, ele tinha bois, rebanhos, ovelhas, bodes, e tinha um homem bem pobre, que só tinha uma pequena ovelhinha que ele amava, ele cuidava muito. Um dia o homem rico foi lá e matou o homem pobre e roubou a ovelhinha dele. Aí Natã vira para Davi e diz assim: Davi, o que a gente faz com um homem desse? Aí Davi se enche de raiva: mas um homem desse merece morrer, um homem desse merece a morte. Aí Natã vira para ele e diz assim: pois é, Davi, sabe quem é esse homem? Esse homem és tu. E joga na cara dele: olha, você que cobiçou a mulher do próximo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, meus irmãos? O que Deus ele espera de nós? Diga assim, diga essa palavra: fidelidade.
Levante sua mão e diga assim: fidelidade. Deus espera de mim fidelidade. Porque sabe, meus irmãos, Deus já dizia isso lá atrás no Antigo Testamento. Deus, ele não ama o sangue de touros, de carneiros. O que ele ama mesmo é obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. É isso que Deus quer de nós. Homens responsáveis, homens obedientes, homens fiéis, homens que sejam pilastras da sua casa, da sua comunidade, ali da onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, que você seja uma pessoa confiável, em quem Deus e o próximo possam confiar. E nós vemos que a infidelidade de Davi, ela fez com que várias oportunidades de Davi fossem reduzidas. Nós vamos ver lá na frente, em 2 Samuel, que Davi, ele era para ter feito a casa de Deus. Davi, ele juntou toda a madeira, ele juntou o cobre, ele organizou os levitas, ele deixou tudo pronto, ele comprou o local onde ia ser o templo. Mas Deus disse para ele: você não vai construir a minha casa, porque você tem mãos sujas de sangue. As nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos erros, eles vão afetar o nosso futuro, de uma forma que nós vamos perder oportunidades. E sabe, meus irmãos, a gente às vezes, até as pessoas às vezes, acreditam em uma mentira, de que só porque Deus perdoa, o pecado não tem consequência. Não, Deus me perdoou, te perdoou, irmão, mas a consequência do pecado vai ficar aí na tua vida. E muitas pessoas sofrem amargamente a consequência do pecado, oportunidades perdidas, chances desperdiçadas, e alguns até pagaram com a sua vida. Eu digo isso até como quem tem exemplo dentro de casa disso. Por quê, meus irmãos? Porque quando você peca, você joga fora uma oportunidade que Deus te deu. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que amava a Deus, Deus não permitiu que ele fizesse a sua casa. Não, você não vai fazer isso, porque a chance que você tinha, você desperdiçou. Olhe para cá, jovem, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Tem oportunidades na vida que Deus vai dar para vocês, que se vocês desperdiçarem, nunca mais aquela oportunidade vai aparecer para você. E às vezes a gente mente para o jovem, dizendo: não, você pode ficar até os 30 fazendo as escolhas que você quiser, você é jovem, você pode fazer isso, pode gastar o seu tempo. Meu filho, não desperdice a sua vida, você é jovem. Agora é hora de estudar, de trabalhar, de correr atrás, porque o que Deus tem para você é muito abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Eu me lembro uma vez, pastor, eu não passei em um concurso por um ponto. Diga assim, um ponto. Uma oportunidade lá em 2011, 2010, 2011 que eu perdi. Aquela oportunidade que eu perdi, ela nunca mais voltou. Deus, ele me deu outra oportunidade, mas não que nem aquela. Porque a oportunidade que se passa, ela nunca volta. Deus pode me dar uma outra, com características diferentes, com potenciais diferentes, com chances diferentes, mas aquela uma chance que eu desperdiço, ela nunca mais volta para mim. E nós temos que entender que o homem sábio,
ele aprende com o erro dos outros. Diga assim comigo: o homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. E o homem burro aprende por experiência própria. Irmão, você precisa ter uma amante para saber que isso é besteira na tua vida, rapaz. Você precisa ter uma para você saber que isso vai terminar em desgraça na tua vida. Você precisa ter filho fora do casamento para saber que isso não vai dar certo para você. Você precisa ter isso, meu irmão. O homem sábio, ele aprende com o erro dos outros. E a pergunta que Deus te faz é: quantos querem aprender com os erros da vida de Davi, em vez de fazer os erros da sua vida? Aqui a gente tem que ser aberto, a gente tem que falar as coisas abertamente. O bom de um seminário de homens é esse, que às vezes a gente pode se aprofundar em alguns temas, mas essa é a realidade, meus irmãos. E a gente lê a história da vida de Davi, uma sucessão de erros e problemas e besteiras e tá e pei. Aí o camarada, ele vem, ele ouve toda essa história, ele vai para casa e ele faz o mesmo erro. E Jesus falou: aquele que ouve a minha palavra e não a cumpre, é semelhante ao homem tolo, que constrói a sua casa sobre areia. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, é semelhante ao homem sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem a tempestade, e vem a chuva, e a casa não será abalada. A palavra de Deus para você, será que vale a pena honrar o seu cônjuge, os seus filhos, a vida que Deus te deu, os sonhos que Deus te deram? Porque sabe, às vezes, meus irmãos, Deus tem uma trilha para você, Deus tem sonhos maravilhosos, e às vezes quando você faz uma besteira na sua vida, quando você é jovem, não quer dizer que você não vai ter uma vida abençoada, mas quer dizer que aquele sonho que você poderia ter, você nunca mais vai ter na sua vida. Eu conheço gente, pastor, que não foi jogador profissional de futebol, porque um dia estava brincando de bobo, não sei o que, e deu um chute errado, num lugar lá, chutou um negócio lá errado e quebrou a perna. E estava já com contrato assinado para ser jogador e nunca mais foi ser jogador. Deus, ele hoje é um homem muito rico, muito abençoado. Deus deu uma outra carreira para ele, uma outra chance, né? Ele está ali, teve uma outra vida, mas ele nunca foi jogador de futebol. Isso que Deus está dizendo: quantos sonhos será que nós não desperdiçamos? Quantos sonhos, quantos planos, quantas coisas lindas, maravilhosas, que Deus preparou, que Deus sonhou para você, e você jogou fora. Vale a pena ser fiel, vale a pena honrar a Deus, vale a pena ser obediente. E nós vemos que a lição, lá no final, voltando para o capítulo 19, depois de toda essa desgraça que aconteceu na vida de Davi, estupro, assassinato, rebelião, guerra civil, não sei o que, o filho dele morre, ele finalmente ganha, ele volta para o trono dele, mas em vez dele se alegrar, o que Davi ele faz? Ai, meu filho Absalão, meu filho morreu, meu filho não sei o quê. Aí chega Joabe, aquele amigo fiel, e dá-lhe uma cutucada aqui do lado de Davi, assim: ei, rapaz, tu vai ficar chorando pelo teu inimigo, aquele que não te ama? Aí Joabe diz bem assim: olha, bem sei que se todos nós tivéssemos morrido, mas Absalão tivesse vindo, tu estaria aí feliz. E sabe o que é isso? Honrar quem não merece honra. E nós precisamos às vezes de um Joabe,
Nós precisamos, às vezes, de uma voz, um amigo, uma pessoa de confiança, que chegue para a gente, aponte o dedo na cara e diga assim: ei rapaz, tu está errado. E muitos de nós, a gente só quer ser lisonjeado. Diga assim: lisonjeado. Não, você é maravilhoso. Ai, eu sinto a sua dor, né? Se fosse no dia de hoje, o amigo falso ia abraçar ali Davi e dizer: Davi, eu sinto a sua dor por perder Absalão, eu sei que dói. Mas Davi não precisava de uma lisonja, de uma palavra falsa. Davi precisava de um dedo na cara dele, chamando ele do que ele precisava ouvir. E às vezes você quer uma palavra suave, meiga, mansa, quando o que tu precisa, meu irmão, é uma remada na costa. Pá! Pastor, deveria ter um remo. Eu vou pegar aquele remo bem ali, ó. Pastor, a gente vai fazer uma sessão de unção do remo. O cara vai ficar de costa aqui, a gente vai ali ungir o remo e vai na costa do vagabundo. Ai, pastor. Aí, pum, meu irmão, aí rapidinho um cara se esperta, levanta. Glória a Deus, foi revigorado. Irmão, olhe para cá, meu irmão. Por que eu estou falando isso? O justo viverá pela fé. Justo viver pela fé é viver não pelo que ele sente, mas pelo que ele crê na sua mente racional. É isso que diz lá em Romanos 12. Não é isso que diz lá em Romanos 12, no capítulo 1? Então hoje o que você precisa é ouvir uma palavra verdadeira no seu coração e dizer consigo mesmo: eu preciso ouvir essa palavra, eu preciso mudar, eu preciso colocar a minha vida em ordem, porque é melhor uma palavra dura de alguém que ama você do que uma palavra falsa que vai lhe trazer a ruína e o prejuízo. E Davi, ele ouve essa palavra dura. Joabe diz: rapaz, tu está honrando quem tu não deveria honrar, camarada. E Davi, naquele momento, ele deixa para trás. A última palavra é: sofra a sua dor, sem esquecer a dor do próximo. Meu irmão, você é um homem. E ser homem significa, às vezes, ser incompreendido, ser traído, ser mal falado, sofrer a consequência das suas ações, mas sofrer de peito erguido, de costa levantada, porque você é homem. Não é isso que diz? Uns se curvam e caem, mas eu me levanto e fico de pé. Então, quando você chegar no dia da sua correção, e não se engane, todo mundo vai ter o dia da sua correção, todo mundo vai ter o dia, porque todo mundo aqui fez besteira, meus irmãos, todo mundo aqui pecou, está lá em Romanos 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E quando você for corrigido por Deus, seja corrigido que nem homem. Porque diz lá em Romanos capítulo 13, capítulo 12 e 13 eu acho que é 13. Se você é corrigido, é porque você é filho. E Deus só corrige a quem Ele ama. Então sofra a sua dor, chore, fique triste, mas fique de pé, porque o homem forte, porque você é um homem forte, determinado e cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque às vezes
A gente quer chamar a atenção de alguém. Eu já vi isso, homem de 40, 50 anos, de repente parece que vira um menino de 8 anos. Ai, pastor, não sei o quê, mamamá. Aí o líder quer chamar a atenção, ele não sabe ouvir a correção. Alguém quer chamar a atenção dele, ele não sabe. E meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, se você está sendo chamado a atenção, é porque você é filho. Diga assim, eu sou filho. E só filho leva a correção do pai, né? Você não é um filho da mãe, você é um filho do pai. Desculpe o trocadilho aí, meio besta, né? Mas eu tenho que dizer isso, meu irmão. Sofra a sua dor, sofra a sua correção. E Davi, ele sofreu a sua correção, chorou o que tinha de chorar por Absalão, mas se levantou, ficou de pé e seguiu com a sua vida. Muito obrigado pela mensagem. Deus, a paz do Senhor, irmãos. Vamos ficar de pés, homens vitoriosos, agradecer a Deus por essa palavra. Quantos agradecem a Deus por essa palavra? Diga, glória a Deus. Quantos recebem essa palavra de coração? Glorifica o nome do Senhor. Estamos ministrados pelo Espírito Santo nesta tarde. Vamos orar então, meus irmãos, para que Deus venha colocar no coração de cada um de nós aquilo que foi plantado, né? O poder de decisão, saber honrar, saber tratar e ser ministrado e abençoado pelo Senhor. Vamos orar então, levante sua mão e vamos estar agradecendo a Deus. Querido Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, agradecendo ao Senhor por esta palavra, por esta ministração, Senhor, que veio de encontro aos nossos corações, à nossa alma, Senhor, ensinando a cada um de nós a estarmos no poder da decisão, a estarmos sabendo honrar, Senhor, a estarmos na Tua presença, meu Deus, sempre nos enchendo da Tua graça. Olha, Senhor, por cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, e vem, Senhor, abrir o seu coração, para que o Espírito Santo possa entrar, para que o Espírito Santo possa falar, para que o Espírito Santo possa transformar, Senhor, as nossas vidas, para estar sempre Te agradando e na Tua presença. Deus, nós queremos Te apresentar, Senhor, todos aqueles que estão participando deste seminário, aqueles que ainda estão vindo para este lugar, aqueles que estão assistindo porque não podem estar aqui, Senhor, mas nós sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus que conhece, Tu és o Deus que está sempre presente na hora das dificuldades, meu Deus. Vem e derrama a Tua glória, derrama a Tua unção neste lugar, Senhor. Nós queremos Te agradecer e Te honrar, em nome de Jesus. Quantos estão aqui para honrar o Senhor, aplauda ao Senhor neste momento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo de pé, vamos adorar ao Senhor neste momento. Glória. Ele é a nossa melhor escolha. Louvado seja Teu nome. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo Deus. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei, minha vida Te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria,
E em meio à solidão, eu vi que a tua mão, no meio da aflição, me conduzia. Glória a Deus. Aleluia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que eu te encontrei, nunca mais te deixarei. És a melhor escolha que eu já fiz. Ele é a melhor escolha. É por Ele e para Ele que nós estamos aqui nesta Aleluia. tarde. Glória a Deus. Adore Aleluia. a Ele. Entregue o seu louvor a Ele. Glória a Deus.